Olá, família AAFBB. Estamos aqui em mais um podcast da AAFBB TV. Eu sou Luiz Andrade, estou aqui com meu colega Renan Thompson e hoje vamos fazer uma entrevista para lá de especial. E aí, Renan? Tudo bem, Luiz? Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos muito felizes. A gente está recebendo hoje aqui o Luiz França e o Antônio Reis. O Antônio é associado à UFBB, funcionário aposentado do Banco do Brasil, é isso? Isso. Foi estudante, está estudando História, cursando História no momento, né? Qual universidade? Unirio. Unirio, curso História na Unirio. E é escritor do livro Um Carioca no Amazonas. Livro que eu li, inclusive, muito bom, recomendo. A gente vai falar um pouco sobre ele hoje aqui. E o Luiz França, historiador pela Universidade Gama Filho, não é isso, Luiz? Isso. Escritor de 2 livros, Na Esquina do Mundo, que trata sobre uma releitura, talvez, sobre o descobrimento do Brasil, e A Herança de Samanta, que são vários contos aí sobrenaturais, né? Infantos juvenis, não é isso? Isso, infantos juvenis. É isso, querido. Vamos começar aqui. Para começar, eu queria perguntar ao Luiz França, ao Luiz, acerca do Na Esquina do Mundo. Assim, eu queria saber de você por que você decidiu fazer essa releitura do descobrimento, de onde veio esse anseio assim, de falar sobre o descobrimento do Brasil Na Esquina do Mundo. A ideia foi porque eu sempre tive a curiosidade de, poxa, pensa bem, descobrir um novo mundo, né? Existia a Europa, né? Um novo mundo. Eu ficava pensando nisso. Uma vez, já no Banco do Brasil, eu fiz uma viagem para Porto Seguro. Eu e um amigo meu, que é nosso, né? Silvio, que já faleceu e tudo. E aí, numa daqueles passeios turísticos, né? Vamos pegar uma escuna e vamos sair. Aí saímos pelo rio e mar, né? Aí eu olhei assim para a terra, né? Nada. Nem sinal de gente. Eu falei, cara, imagina isso agora, século XX, não tô vendo ninguém. Imagina o cara que veio com uma caravela aqui, né? O que ele viu? Provavelmente também não viu gente logo, como na Carta do Caminho, que chegou, já encontrou os índios. Não deve ter sido exatamente assim, né? Isso é uma coisa mais, vamos dizer, oficial, né? Uma descoberta oficial. Aí eu falei assim, cara, eu acho que deve ter acontecido mais ou menos como se fossem seres extraterrestres. Que alguns veem, outros não veem. Né? Os que veem falam para aqueles que não viram, olha, nós vimos. Fica aquela dúvida, será que realmente viu, não viu? Então eu acho que foi mais ou menos isso que aconteceu. Mesmo porque os psicólogos dizem que se você não tem ideia de algo, você não enxerga muito bem aquilo. Eu fico mais ou menos pensando, por exemplo, a gente acha que os seres extraterrestres são humanoides. Sim. Por quê? Porque a gente só acredita que seres inteligentes sejam humanoides. Uhum. Mas se vier, por exemplo, alguma coisa diferente, como a inteligência, pra gente vai ser muito estranho, a gente não vai acreditar de cara. Então foi aí que eu pensei em escrever uma ficção, né? Que é toda ficção, mas com alguns toques tocando na realidade da história oficial. E aí eu pensei, falei, vou escrever o livro. Depois de muito tempo eu escrevi o livro. Isso aconteceu há muito tempo atrás, essa visita a Porto Seguro. Depois do livro eu escrevi já com aquela... Já tinha feito curso de história, já estava mais embasado. Conhecimento maior, né? Naturalmente. Foi essa a ideia. Contribuiu bastante, né? Contribuiu muito ter feito história, né? Como é que funciona a história, né? Porque a história não é o que aconteceu, é a versão do que aconteceu. Claro. Né? Então, e há várias versões, não é isso? Várias versões. Você como historiador pode me dizer melhor, né? Aí o Renan mostrando a capa do seu livro. Na Esquina do Mundo. Na Esquina do Mundo. De repente até podemos mostrar as capas todos dos livros que a gente está aqui, né? Até para o nosso espectador Na Esquina do conhecer. Mundo, que é o livro do Luiz, que trata sobre uma releitura do descobrimento do Brasil. O mais recente, né? O mais recente, que é A Herança de Samanta, que é uma coleção de contos, né? Contos sobrenaturais. Eu gosto muito de contos. Focados no público infanto-juvenil. E aqui... Vou levar isso para casa, hein? O maravilhoso Carioca no Amazonas. Um Carioca no Amazonas, livro do Antônio Reis. Maravilhoso Antônio Reis. Continuando com você, Luiz. Daqui a pouco a gente vai para você. Continuando com você. Vai aquecendo. Eu queria saber, cara, se papo. você acha que hoje em dia, digamos assim, os livros didáticos que são distribuídos nas escolas, se eles, digamos assim, embasam bem o descobrimento do Brasil. Você acha que, digamos assim, o ensino básico escolar que a gente tem aqui ele conta bem a história do descobrimento do Brasil?
A história do descobrimento do Brasil, que é contada nas escolas, nos livros didáticos, aquela história oficial. Então não vai fugir muito da carta do caminho, né? Do que você tem encontrado um povo que não estava na Bíblia, né? Os índios não estavam na Bíblia. Então eles, quando chegaram aqui, eles duvidaram até se eram humanos, porque se não estavam na Bíblia, não eram humanos, né? Então, assim, essa história que eu conto no livro, né, é um pouco depois de tudo que eu entendi da história, né? Então, essa história didática, primeiro que a história didática, você lê um livro de história didática do primeiro grau, ele toca pontos, né? Um ponto, ó, causas, o fato, consequências e acabou, é aquilo ali. Sim. Mas quando você lê um livro, por exemplo, a Revolução Francesa, você lê um livro sobre a Revolução Francesa, aí você vai ver que o que você estudou sobre a Revolução Francesa não vai aprender nada. Você viu toques suaves assim do que aquilo teria sido, né? Mas só lendo um livro sobre a Revolução Francesa mesmo, aprofundado, um historiador que pesquisou, foi lá, buscou as fontes, é que você vai ter um pouquinho de noção. Então, assim, a história é uma coisa que as crianças, geralmente as crianças nem gostam muito de estudar história, né? Porque primeiro que é uma história longa, distante, né? Verdade. Estudar a história antiga, uma coisa de Grécia, Roma, né? Eu, depois que comecei a estudar história, acho até que para ensinar história no colégio deveria ser o contrário. Sim. Você deveria aprender a história do teu bairro, a história da tua cidade, depois a história do teu país e aí você iria para fora, né? Mas Sim. Não, a gente não estuda nem a história do bairro, a gente não conhece a história da cidade do Rio de Janeiro, por exemplo. Sim. Conhece. Você perguntar para um aluno do primeiro grau, como é que é a história da cidade do Rio de Janeiro? Ele não sabe nada, ele não tem a mínima noção. Por quê? Porque ele não aprendeu. Então, assim, essa história que é decidida em Brasília, vamos dizer, no MEC, né? Eles vão sempre puxar para a história do Brasil, começar com a história Versão do Brasil. oficial, né? É, a história oficial do Brasil, e não mudou nada. Do meu tempo para cá, que eu leio os livros didáticos, acho que não mudou nada. Continua sendo a mesma história contada, a história oficial, aquela história oficial. Perfeito. Agora, acho que uma pergunta que vale para os dois, né? Qual foi a motivação de vocês escreverem um livro, né? Hoje em dia, principalmente, né? As pessoas estão acostumadas a tablets, computadores. Escrever um livro, ter essa motivação. O que levou vocês a isso, essa aventura aí? Pode começar com o Antônio, galera. Bom, no meu caso foi um apelo popular. Opa! Não, a verdade é essa. Atendeu a pedidos. É exatamente Legal. isso. Eu comecei a escrever as crônicas no Facebook. Várias crônicas, Sim. várias. Não só essas aqui do Amazonas, Sim. várias. Cotidiana, casos que aconteceram comigo, né? E as pessoas começaram, escreve um livro, é engraçado, escreve um livro. Não, Legal. Luiz? Não foi? O Luiz acompanhou bem isso, as pessoas pediam. O livro imortaliza, né? Os seus textos, Escreve um né? livro, escreve. Aí É a ideia do contador de história, né? eu pensei nisso, falei, por que não, né? Por que não a gente escrever um livro? Aí comecei a passar por... Na verdade, esse livro era para ter umas 800 páginas. A minha editora, a Terezinha, ela falou, você não é conhecido, ninguém vai comprar um livro seu de 800 páginas. Você reduz, vê o que você acha mais importante e a gente vê se é viável, se dá para publicar. Aí eu pensei, por que eu não publico só o meu período na Amazônia? Foram 2 anos. Sim. E tem muita história, né? Tem muita história. Quem lê o livro sabe. E eu contei muita coisa que está no livro, eu contei no Facebook, as pessoas gostaram. Falei, vou abranger esse período. Vou abranger o período até eu entrar para o banco, que foi o concurso para o banco, como eu optei por fazer prova para o banco. Sim. E o meu período no Amazonas. Você era bem jovem, né? Eu tinha 19 anos. Isso foi em que ano? 79. 79, olha só. 79. Direto do túnel do tempo. É verdade. Bacana, muito bom. O Luiz não deu a resposta dele. Por com que, certeza. Luiz? De onde veio o anseio para começar a escrever livros? Porque, assim, eu como ouço muitas vezes o pessoal falando sobre a televisão, teatro e cinema, né? Toda vez que vê um meio novo, esse meio vai acabar com outro meio de visual, por exemplo, né? Nós estamos fazendo aqui um visual. Tem esse mito mesmo. Não acaba. Você não acaba com um porque o outro está surgindo, entendeu? Então, se a gente vem agora a feira do livro de Paraty, tá sempre cheio de gente.
sempre interessante. Então, eu acho que... E tem uma coisa, né, eu acho, o livro, né? Perfeito. Você lê o livro, eu sempre falo isso, quando você escreve um livro, ele só é teu até o momento que você não passou para alguém ler. Quando você passa para outra pessoa ler, aquilo já modificou. Aquela outra pessoa faz parte porque ela entende tem uma nova a coisa percepção, de uma nova percepção. E o vídeo, por exemplo, o cinema, ou então a televisão, ou... Isso aí, por exemplo, uma coisa que, como se eu tivesse uma coisa meio já mastigada para você. O livro não. O livro é você vai ter que entender do jeito que você... E a imaginação também conta, né? A tua imaginação. Então essa eu acho que é a principal motivação. No caso do Antônio, né, o seu livro realmente é um conto de uma história ali, talvez não tenha como tanto fugir. A gente talvez consiga imaginar uma cena, né, algo mental. No seu já dá um desdobramento maior para a imaginação, né? Exatamente. São contos, enfim, né? Sobrenatural. Queria saber do Antônio, como que um jovem aqui qual é o seu bairro de origem aqui do Rio mesmo? Meia? No Meia. Como que um jovem do Meia vai parar no meio da Amazônia? Um jovem de 20 anos do Meia vai parar no meio da Amazônia. Conta pra gente, por favor, Antônio. Bom, a história é simples, né? Assim, diferente dos jovens de hoje em dia, a gente quando tem... Hoje em dia os jovens, a geração de jovens, eles não querem sair da casa dos pais, né? Eles preferem ficar lá até o último segundo. Não querem sair. Na minha época, não. Na minha época era a vontade você ter um carro, você sair, você ter uma casa, você ser independente. Independente do seu pai e da sua mãe, né? Claro, sem desvincular com eles. Então, a minha vontade na época era ter um trabalho bem remunerado e ter a minha vida independente. E surgiu a oportunidade de eu ir para outro estado, eu adorei. E foi uma coisa super gratificante, foi uma coisa muito legal. Para você também, Luiz? Mais ou menos isso? Exatamente. A nossa trajetória é muito parecida, porque a gente era de uma classe muito igual, né? E a gente ansiava por ter um emprego bom, por ter a sua independência financeira, sair da casa dos pais e tal. A mesma coisa, né? E eu não pensava em ir para o interior. Eu achava que ia passar um pouco de Brasil e trabalhar no centro da cidade aqui. Não. Mas quando o primeiro choque, quando a gente foi chamado a primeira vez, eu falei assim, olha só, irmão, que o Brasil tem vagas na Amazônia. Falei, isso é uma coisa que não passa pela tua cabeça, cara. Tu tem 20 anos. Pra floresta, o que tu né? quer com 20 anos? Tu quer, não, e a gente não tinha noção nenhuma, de nada. Nenhuma. Aí eu não vou. Primeira vez eu falei, não vou. Eu também, mas o banco tem uma tática, né, de envolver jovens, né? Então, na segunda vez que eles chamaram, e telegrama vermelhinho, urgente, né? Aí a gente voltou. A segunda vez, quando eu tava aqui, aí o cara falou. Aí um cara falou assim no meio, eu vou. Vamos com a galera, vamos. Perfeito. Vambora. A gente vai junto, né? Aí eu falei, pô, junto já é diferente, né? Aí eu decidi na hora, vou também. Mais coragem, né? Junto a gente tem mais coragem, né? Foi isso. Isso, engraçado, isso foi um fator determinante mesmo. Sério, pra você também? Não, porque, como ele falou agora, eu até me lembrei. Eu fui 2 vezes ao banco com essa carta. Sim. Para as cidades diferentes. E eu fui sozinho. Fui com a minha mãe, sempre, né? Minha mãe me acompanhando. Você era muito jovem, natural. E não tinha ninguém, assim, que tivesse recebido a carta, estava na agência comigo. Quando eu fui para a cidade de Carauari, tinha a Márcia comigo, a colega que foi comigo. Sim. E nós decidimos juntos ir. Vamos. Então aquilo foi um estímulo, né? É engraçado isso. Ele falou isso, agora eu me lembrei. Uma coisa interessante também é que vocês estão contando uma história que muitos associados da FBB, de repente, se identificam também. Sim, com certeza a gente estava conversando com um associado, né? Ele falou que ele foi para o Mato Grosso também. Ele e a esposa foram para o Mato Grosso. Muitos nessa época tomaram posse. Então talvez por isso o lançamento do livro aqui aconteceu aqui na FBB também. Tem a ver com isso? Eu procurei a FBB por conta disso, né? Porque o meu livro ele tem muita característica dos associados. Sim. Da minha idade, um pouco mais velhos, que
tomaram posse fora da cidade. Sim, E eles se identificam muito com isso, né? claro, Que é o que conta a história do livro. exatamente. É uma mini biografia que a maioria das pessoas aqui que são associados e são da minha geração tem. Porque da minha geração eu acho que as pessoas não tomaram posse no Rio. É difícil, muito difícil as pessoas, assim, imediatamente, Claro. como nós, como eu, Luiz. Você vê, as pessoas do nosso concurso que tomaram posse no Rio de Janeiro Uhum. foram 2 anos depois do concurso. Sim. 2, 3 anos, o concurso estava para acabar. Lembra, Luiz? Foi. Muita gente Ele esperou não até esperou. o último ato Esperou. para poder Não vir para o foi. Rio. Não foi para A gente lugar já nenhum. tinha 2 anos de banco. A gente já Ah. tinha 2 anos de banco. Entendi. E as pessoas não foram. Então muita gente foi. Uhum. Como a gente encontrou colegas aqui naquele almoço, no almoço de confraternização, colegas aqui que Já foram também. foram para Mato Grosso, foram para... Na abolição mesmo a gente tinha colegas que tinham ido para Pernambuco, para Bahia. vários lugares. Vários lugares. E, Antônio, eu queria saber, assim, muito curioso, para saber como é que era o seu cotidiano na Amazônia, assim, na Amazônia não, no Amazonas, no estado do Amazonas, em Carauari. Como é que era o seu cotidiano em Carauari? Como é que era, digamos assim, quais foram as mudanças bruscas que você melhor identificou? Como é que era a vida amazônica, digamos assim? Rapaz, olha, na época, você sair do Rio de Janeiro, você tem uma vida assim, onde você tem televisão, você tem cinema, você escuta música, você tem tudo a seu alcance, barbeiro, coisas simples, barbeiro, lá não tinha nada disso, restaurantes e a comida que você, lá a base era peixe e farinha. Você conta no livro, inclusive, que era muito comum comer uma espécie de tartaruga. Exatamente. Era o tracajá. Tracajá Exatamente. era um quelônio característico da região amazônica, que era uma iguaria muito, muito querida lá por eles. Nossa. E você aprende a comer aquilo. Sim. Você aprende a comer sarapatel de tartaruga. Você Que se hoje adaptou, em né? dia as pessoas acham um horror, mas é delicioso. É delicioso. Eu aprendi a gostar daquilo. Então o cotidiano lá, no começo eu não vou dizer que foi fácil, mas a gente aprende, né? Quer dizer, eu me adapto muito bem a mudanças assim, de ambiente. E lá foi uma mudança brusca de ambiente. Eu vi gente chegar lá e ir embora chorando. Mas eu fiquei. A Márcia mesmo, a colega que foi comigo, que eu conto no livro, ela queria vir embora. A primeira dificuldade, ela já queria vir embora. Não, eu vou embora. Eu falei, não vai isso. Não vai me largar aqui sozinho. Senão eu vou também, né? Pô, eu não podia ir, eu não tinha como ir. Ela tinha dinheiro pra voltar, eu não tinha. Nossa, olha só. Eu não tinha. Eu Que falei, aventura, Márcia, né? não vai embora não, cara. Vamos enfrentar isso junto. Você falou que a cidade só tinha 2.000 habitantes, era isso mesmo? O município na época, que era um município gigante, Carauari, né? tinha 5.000 habitantes, mas a cidade mesmo tinha 2.000. Entendi. E o território geográfico mesmo era enorme, né? Era enorme. Era metade do Rio discrepância, de né? Janeiro. Era Impressionante, enorme, né? era muito grande. Sim. A densidade aqui. Falar no celular era fácil, né? Pra você falar no celular era fácil, né? Não tinha nem celular, cara. Pô, Conta aquela história do... era canal de voz. Dos telefones, como é que era para falar no telefone, de repente uma ordem de pagamento. Não, eu uma vez, Sim. eu vou te contar uma coisa que não está no livro, mas eu Opa. vou contar. Uma vez eu recebi uma notícia, uma carta da minha mãe dizendo que tinha uma amiga dela que estava muito mal de saúde e tal, que era uma amiga, assim, era mãe de uma colega minha, que a gente estudou juntos, estudamos juntos até pro concurso pro banco, ela não passou, eu passei, e era muito mal. Eu resolvi ligar. Falei, vou ligar pra minha mãe, né? Eu não vou mandar uma carta, porque uma carta demora uma semana para chegar. Claro. Vou ligar para ela. Aí fui Rapaz, que... na companhia de telefone chamada Telamazon, né? Era uma casa, assim, de alvenaria. Tinha dois cômodos, uma cabine e uma pessoa atendendo. Sim. Eu fui lá, cheguei, eu falei, eu queria falar. Uma fila ali de 3 pessoas. Bom, aí fiquei esperando.
cada pessoa que entrava, eu escutava tudo que falava. Tudo. Impressionante, né? Tudo que falavam. E eu fiquei apavorado. Falei, pô, como é que eu vou falar com a minha mãe desse jeito? Berrando. Mas eu tenho que falar, né? Claro. Chegou a minha vez, ela fez a ligação, minha mãe atendeu e eu comecei a falar baixo. Sim. Mãe, foi aumentando o tom. Mãe, não tô escutando. Mãe, e a dona Rosália? O que tá vendo com ela? Mãe. Até que ela, melhor você escrever, porque eu não tô ouvindo nada. Eu falei, também não tô ouvindo, eu tô ouvindo muito baixo a senhora. Era horrível. Aí desliguei o telefone e esperei uma carta. Nossa. Infelizmente ela faleceu. Poxa, É a mãe dela. E eu também não conto nesse livro, mas teve uma coisa sobrenatural que aconteceu com a morte da dona Rosália. Eu posso contar? Deve, com certeza. Agora Pode agora contar. só quero que você fale. Eu não sei se eu te contei isso, Luiz. Que eu lembro, não. Eu imagino que a região Internet, amazônica seja cheia. Não, Acho eu não que te contei isso não. No dia... a gente até conversa sobre isso, mas eu imagino que a região amazônica seja cheia de lendas, mistérios. Não, mas isso foi até uma coisa mística mesmo que aconteceu, uma coisa que eu nunca assim sofri na minha vida. Não foi só folclore, realmente foi Não, aconteceu. verdade. Aconteceu. Sim. Eu não soube quando a dona Rosália morreu, Sim. mas no dia que ela morreu, eu morava num apartamento com mais 2 colegas, o Domingos e o Tomé. Sim. Nesse dia nós não dormimos, uma coisa impressionante. Eu não dormia, eu comecei a ir lá fora, aí eu falei, lá fora que eu digo na República, né, a gente tinha uma rede tirada, aí eu deitava na rede, 3 horas da manhã apareceu o Domingos, aí apareceu o Tomé, eu falei, o que eu não sei, cara, eu não consigo dormir. Aí ele falou, eu também não consigo, e a gente ficou naquela, meu Deus, o que será? Aí o Tomé, que era um cara mais místico, falou, deve estar acontecendo alguma coisa com alguém da nossa família. Eu falei, não é possível isso. Achava aquilo uma besteira, né? Sim. Pô, não é possível. Bom, não dormimos aquela noite, deu 7 horas da manhã, a gente começou a se aprontar, porque o banco abria às 7 horas. Deu 6h30, a gente começou a se aprontar para ir pro banco. Fomos pro banco. Eu era auxiliar de cadastro, o Domingos era supervisor de caixa e o Tomé era um adido. Sim. Ele era um adido, ele trabalhava no caixa. Um adido, explica pra gente o que é um adido. Um adido é aquela pessoa que vai complementar as vagas da agência. Elas ficam por um período determinado, 90 dias, e depois vão embora. Chega um substituto dele, um funcionário efetivo, ou então um outro adido. Aí a gente foi trabalhar, de manhã cedo recebemos um telex da agência Abolição. A minha mãe foi na agência Abolição, falou com o gerente adjunto de lá, que era o Aldo na época, e falou, eu queria que você mandasse um telex pro meu filho. O telex era uma coisa restrita, né? Era só para ordem de pagamento, essas coisas, dizendo que a dona Rosália faleceu, a mãe da Vânia, que é a colega, que era minha amiga de infância e tal. Sim. Aí eu recebi a notícia, foi até a Márcia que recebeu, ela trabalhava no telex, falou, pô, Tuninho, me chamam de Tuninho, né? Sim. Tuninho, chegou uma notícia aqui muito ruim. Eu já fiquei apavorado, né? Falei, será que é minha mãe? Aconteceu alguma coisa com a minha mãe? Não, ela tá dizendo aqui, ela que mandou dizer, o seu Aldo, gerente lá da agência, mandou dizer que a dona Rosália faleceu, que ela falou com você. Aí eu contei pros amigos, né? Ele, tá vendo? Foi por isso que a gente não dormiu. E cara, impressionante. Pegando esse gancho do Antônio sobre um episódio sobrenatural, queria perguntar pro Luiz, na Herança de Samantha, digamos assim, as temáticas são, como a gente já disse, um pouco mais sobrenaturais, né? Envolvem, digamos assim, um realismo fantástico, né? Que é, digamos, o gênero literário. Só que você é um professor, é um acadêmico de história, que lida com a materialidade, né? Com, digamos assim, com a realidade. Então, de onde vem isso de um professor de história gostar do sobrenatural? Eu gosto de escrever ficção, como escrevi antes no mundo, e eu estava escrevendo um outro livro, também de ficção, mas eu faço manuscrito, sabe? E teve meu filho foi lá para casa, ficou um tempo lá e ficou muito grande, eu perdi o meu manuscrito. Falei, cara, eu tinha
Falei, caramba, e agora? Aí lá em casa tem um quarto azul, onde tem livros, né? E aí a Terezinha falou assim pra mim, essa editora, por que você não escreve contos? Contos é mais curtinho, você consegue escrever por contos, não? Prefiro escrever uma ficção completa e tal. Mas aí eu fui olhar os livros de contos, né? Eu falei, interessante, né? E aí a primeira coisa que me veio à cabeça era o quarto azul. Eu falei, o quarto azul, foi ver um livro de contos, de repente eu começo pelo quarto azul. E aí eu escrevi o quarto azul, foi o primeiro conto que eu escrevi. Aí mostrei pra Terezinha, ela falou, cara, bom, muito bom, acho que você deveria. Mas aí tem aquele negócio, pô, pra escrever um conto, assim, tudo conto da minha cabeça, né? Falei, beleza, eu vou tentar. Mas aí comecei a conhecer pessoas, parentes e amigos de conto. Sabe quando você tem um sonho recorrente? Tem um sonho que, de vez em quando, ele vai e volta, aquele mesmo sonho, né? Perguntei para um outro, você tem sonhos? Tem um sonho que fica batendo aquele sonho. Me conta. Aí a pessoa me contava o sonho. Aí eu falei, bom, agora é só fazer o enredo, porque eu tenho um sonho. Uma espécie de psicografia do sonho. Exatamente. Aí eu, bom, agora com o sonho na cabeça, eu pego, monto o enredo. E a maioria dos contos que tem no livro são assim, de sonhos que me contaram. Tem um sonho, por exemplo, do amor, né, que eu falo sobre a tia da Aurora, né, da minha companheira, né, que até faleceu agora há pouco tempo. Ela tinha um sonho que ela conhecia um padre que era cego. Sonhava isso sempre. E o padre, e ela vai ajudar o padre, fica ajudando ele a tudo que ele precisava, né, tal. E depois, quando ela fica já mais velha, né, ela não consegue mais ajudar o padre, vai uma outra moça ajudar o padre, mas o padre sempre reconhecendo nela aquele tempo que ela ajudou ele e tal. E aí ela falou assim, eu sempre tenho esse sonho, não sei porquê, esse sonho do padre cego. Aí eu pensei no amor, e ela fala, e o sonho acaba como se eu tivesse pelo padre um amor platônico. Eu falei, cara, aí eu posso escrever sobre o amor. O amor platônico, né? Sim. E eu escrevo um conto sobre o amor, mas eu pego a filosofia, vou nas aulas, na aula de filosofia, né? E aí eu começo a falar, aí eu conto como se Platão, né, estivesse falando com as pessoas, aí pergunto para os alunos, isso no meu conto, vocês acreditam no amor platônico? Existiria um amor platônico? Um amor perfeito, sem vícios? E os alunos, e estou dizendo no conto, né? No conto. Sim. Os alunos, não, isso é impossível. Aí tem um aluno que nunca participava, ficava quieto no canto dele, tímido e tal. Aí alguém conhece alguma história? Aí o aluno levanta a mão, eu conheço uma história, que era a história dessa tia da Aurora, que do padre, ele conta a história toda. Aí o pessoal fica paralisado assim, né? Aí acaba a aula, aí ele chamou o aluno, você contou, você fez a aula hoje, foi sua, né, tal. Mas você acredita mesmo que... Aí ele fala, olha, eu até pouco tempo não acreditava. Mas aí a última vez que eu fui com meu pai visitar essa minha tia, né, e ela contou de novo, porque ela conta sempre essa mesma história do padre. Né? E a gente, ela conta, a gente, tudo bem, na hora que eu tô saindo, aí estão saindo, pegam um carro, quando eles estão saindo assim, aí vem parando um táxi, descendo um senhor cego, né, que pede ajuda para descer, e vai entrar no prédio. Aí ele pede ao pai para voltar, mas o pai tá atrasado e vai embora. Ele falou assim, eu não sei, mas tudo me leva àquele que era o padre da história que ela contava. Então assim, são sonhos que eu fiz o enredo, entendeu? Mas você acredita que de repente pode ter realmente algo de sobrenatural também? Ou não? Ou seu ceticismo mais de historiador? O sobrenatural é uma questão de você acreditar, né? Sim. Não adianta você querer convencer o outro. O outro acreditar ou não, né? Verdade, né? Então é isso. A fé pessoal, verdade. Bom, continuando com as histórias, eu queria que o Antônio repetisse uma história que eu gostei muito dele. Talvez seja um dos pontos altos do livro. Qual delas? Qual delas? Várias. Mas eu queria que você repetisse, Antônio, aquela história de quando você estava numa função que nem era sua, né, de fiscal, para ver se a pessoa poderia pegar um crédito no Banco do Brasil ou não. Você que meio que fazia, digamos assim, essa análise, né? E aí você teve que ir para uma propriedade de um seringueiro mais afastado ainda da vida, digamos assim, urbana, né? Já que Carauari não era, digamos assim, um exemplo de vida urbana, mas era alguma coisa. Conta pra gente como é que foi esse trajeto de, se não me engano, 5 dias de barco até chegar numa propriedade, aí teve uma tempestade, caçada. Como é que foi essa aventura no meio da Amazônia, por gentileza? Conta inclusive esse relato, ele tem o nome de Aventura
A maior aventura jamais vivida, né? Um negócio assim. 17, eu nem me lembro como nomeei. Uma aventura da Amazônia. Como é que é, meu Deus? A maior aventura vivida no Amazonas. 16. Rapaz, isso foi uma maluquice. Porque o gerente da agência, ele chegou para mim e falou, olha só, nós temos um mutuário mineiro que ele está em atraso com o banco. Ele financiou 100 toneladas de borracha e ele tem pago, mas ele agora está em atraso com as parcelas. E você vai ter que ir no seringal dele para ver se ele tem a produção, para poder liquidar as parcelas. Eu falei, mas como é que eu vou? Não, ele vai estar na cidade. Ele vai estar na cidade e você vai com ele. Eu falei, pô, vou com ele. Não, você vai com ele, mas eu falei, mas é perto? Não, mas são 5 dias de barco. Nossa. 5 dias subindo o rio, né? Subindo o rio. Para voltar seriam 3 dias. Descendo por causa da correnteza é mais rápido, mas subindo demora mais. Eu falei, caraca. Aí eu fiquei na maior dúvida, né? Eu falei, pô, eu vou, não vou? Pô, o que eu vou fazer? Vou, não vou? Aí os colegas me incentivaram, falando, não, vai, porque você vai ganhar diária, você vai ter uma remuneração boa, aí é bom para sua carreira. Tá bom. Bom, aí o cara chegou o mutuário chegou na agência, eu conheci, era um senhor, falador, muito gente boa, parecia ser muito gente boa, mineiro, sim, falava com sotaque mineiro, e conversou com o gerente da agência, e o gerente da agência, temos que fazer uma vistoria na sua propriedade, e o Antônio Reis vai com você. O Reis, me chamam de Reis. O Reis vai com você. Não tem problema. Aí me chamou, me levou, combinamos um horário. Ele falou, nós vamos no meu barco. Bom, você e o rapaz aqui que é o timoneiro, meu guia, né? Fomos. O barco era de ferro, graças a Deus, senão eu não estava aqui contando essa história. Fomos embora, fomos subir no rio e tal, paramos numa comunidade onde tinha um padre, tomamos um café lá. A comida no barco era tracajá, era peixe, era porco. Bom, provavelmente mal feito, né? Não muito bem. Muito mal feito, era horrível. Mas sobrevivi, né? Fomos indo, chegamos na propriedade do mineiro. Eu tô encurtando aqui a história, né? Chegamos na propriedade do mineiro, ele tinha uma casa grande, era uma grande fazenda, né? Vamos dizer assim, era um seringal, mas era bem estruturado, tinha uma casa grande, tinha um galpão enorme. Nós chegamos, fomos recebidos, eles tinham os empregados, tinham origem indígenas, mas muito educados e tal, me aprontaram banho, e eu vi o galpão fechado, trancado. Eu falei, é aqui que tá a borracha, né? Teoricamente é aqui, né? Sim. E falei com ele, eu falei, pô, eu gostaria de ver. Não, a gente vai conversar, vamos ver essa borracha e tal. Tá bom. Aí tomei um banho e falei, agora a gente pode ver? Vamos ver, vamos lá. Eu deixo trancado porque eu tenho medo que roube. Eu falei, sei. O galpão era enorme. E só tinha uns 4 bagulhinhos de borracha lá. Eu falei, caramba. Eu falei, o senhor financiou 100 toneladas de borracha. E só tem isso aí? Não, mas isso aqui já passaram aqui para pegar. O meu contato com o Acre, ele parece que tinha um contato com o Acre, que ele liberava a produção dele e vendia, e dias antes o barco, né, que fazia esse trajeto, comprava a borracha dele, já tinha levado. Eu falei, pô, mas como é que eu vou saber se isso é verdade? Não, é verdade, eu tenho os papéis, me mostrou os papéis,
confirmando tudo. Eu falei, tá bom. E fomos, e almoçamos lá e tal, e eu falei, pô, vou ter que botar no relatório que tava vazio, mas ele diz que vendeu a borracha, né? E voltamos. A volta, meu amigo, é que foi... Seria mais fácil? Foi mais difícil, é isso? Pô, a volta foi uma aventura. Primeiro porque ele falou assim, você já viu caçada? Já caçou? Eu falei, não, nunca cacei, não. Tem vontade? Então, mas eu gosto de caçar. E o barco dele, o barco, ele tinha um holofote assim, gigante, né? Nós saímos da fazenda do seringal dele, era por volta de umas 6 horas da noite, por aí. Fomos embora, ele falou, agora eu vou caçar. Aí passava assim na beira do rio, e botava aquele holofote assim na margem dos rios, para ver se tinha alguma caça. Eu falei, o que você quer pegar? Eu vou pegar pra gente comer amanhã, né? Uma capivara, um queixada. Queixada, para quem não sabe, é aquele porco do mato, que é extremamente violento. É um porco que aquilo acuado, nem onça enfrenta. Você cita no livro, inclusive, que com esse barulho, né, que eles fazem, com exatamente. Presas, você achou que fosse um trovão. Exatamente, exatamente. Bem assustador. Ele... Pois é, aí a gente passou na beira do rio, ancoramos ali na beira do rio, ele botou o holofote numa praia que tinha lá, areia, e de repente eu comecei a ouvir aquele barulho, né? Sim. Um barulho ensurdecedor. Aí eu pensei, o tempo vai virar. Ele, não, calma, olha para a margem do rio, eu vou apagar o holofote aqui um pouco, depois eu acendo de novo. Rapaz, ele apagou 10 minutos, depois ele acendeu, a praia estava coalhada de queixada. Era muito queixada. Eu falei, mas esse barulho eles rangem os dentes, avisando que eles estão chegando para beber água. Quem tiver lá, ou sai, ou morre. Contando assim, parece até mentira, mas foi o que eu vi. Sim. Foi o que eu vi. Aí, fomos embora, eles foram embora, ficamos lá um tempão. E seguimos. Falei, aqui não vai dar... Eles falaram, né? Aqui não vai dar. Aí continuamos seguindo o rio, paramos noutra praia. Sim. Nessa, sim, eles viram... O caboclo que dirigiu o barco, viu, tem capivara bebendo água no rio. Apagaram as luzes e assim, apagaram um pouco, aí só para confirmar elas estavam lá mesmo. Muitas, eram umas 10, muitas capivaras. Acenderam a luz, o dono do seringal, uma espingarda, sei lá que era aquilo, mirou e pá! Acertou? Eu acho que acertou, porque o cara que tava que monitorava o banco, cara, parecia uma cena de Tarzan. O cara botou uma faca nos dentes, mergulhou no rio e começou a nadar até a margem do rio. E aí a gente só ouviu os gritos, né? Porque ele foi atrás da capivara e começou a esfaquear. E a gente só ouvindo os gritos da capivara. Aí eu falei, que isso? Falei pro cara, ele tá matando, ele tá acabando de matar a capivara. Eu falei, é mesmo? Aí tá acabando de matar. Aí não deu 10, 15 minutos, vem ele, com a capivara nas costas, a faca nos dentes, nadando até. Eu falei, caraca, Rambo, né? Eu vivi pra ver isso. Então, será que todo funcionário do Brasil tem uma história parecida com essa aí? Eu não sei, mas quem mora no Amazonas... Provavelmente, provavelmente tem. Eu gostaria de passar... perdão, desculpa. Não, mas... ainda tem mais, né? Essa história você ainda não leu, você vai ler, você vai ver. Matou a capivara, aí entramos no rio, no barco. Como eu já falei para vocês em off, o Amazonas, o clima como é que eu vou dizer? Ele é imprevisível. Sim, ele é imprevisível. Chuvas, a qualquer momento, né? Chuvas, mas não pensa que é chuvinha. É chuva, é água. E a gente estava no meio do rio, eu já estava dormindo, já estava na rede já. De repente eu começo a ouvir aquela barulheira, trovão, água pra caramba. E a gente estava descendo o rio, começou a encher o rio, as corredeiras começaram e o barco, por
pela minha sorte, era de ferro e tronco batendo no barco. Nossa. Eu acordei assustado, o dono do barco falou, não, deita, fica quieto, calma, a gente vai se livrar. E o motorista, eu falei, caramba, eu vou morrer, não é possível, eu vou morrer. E a água comendo solta, e trovão, no fundo do barco, tronco batendo. Rapaz, nós passamos uma noite no sufoco, eu pensei que ia morrer. Falei, vai virar esse barco aqui, já era. Uhum. Porque virar o barco no Amazonas, como tinha muito acidente lá, quando virava, ninguém nem achava o corpo. Nossa. Porque o Perigoso, peixe comia, mas Perigoso. graças a Deus foi só aquela noite. Aquela noite passou de manhã uma calmaria Perfeito. danada. E a gente adiantou tanto a viagem que a gente chegou em 2 dias em Carauari. Que maravilha. De tanto a corredeira. 2 dias a gente chegou lá e... Eu queria até antes de passar a bola para o Luiz, você também contou uma história muito interessante que eu acho que tem tudo a ver, né, com o que você está falando, né? Aquela historinha daqueles micos, né? Que ficavam. Não eram micos, pequenos micos, não era isso? Micos. Macaco da noite. Tinha uma Macaco meia da dúzia. noite. Era uma meia dúzia, não era isso? Rapaz, olha Tem como só, contar de novo? eu não pra sei ele? quantos eram. Eram muitos. Aham. Mas o cara, o guia da gente falou que o bando tinha mais de 1000. Eu achei um exagero, mas era muito macaco, cara. E o macaco fazia uns Fraquinhos, sons. pequenininhos. Não, né? eram médios, pareciam uns... Conhece o pigmeu bandar, aquele do fantasma? Sim. Parecia aqueles pigmeus e... Com Que as situação, garras, porra, era terrível, Mas você terrível. foi pra lá querendo aventura, né? Então, Pois é, mas não tanto assim, né? Mas foi bom. Foi uma viagem espetácular, foi uma experiência de vida inusitada. faria de novo, né? Se Não, tiver que se não comparar- nessa idade. Não nessa idade. Mas com 20 anos, eu topava qualquer coisa. Qualquer Verdade, coisa. né? Luiz, você teve alguma coisa parecida também lá em Rondônia? Não. Assim, que nem o Tuni, não. Foi pra cidade mesmo? A cidade, você chegou a perguntar assim, o que a gente achou de estranho. Por exemplo, eu cheguei no dia 10 de setembro na agência para Sim. tomar posse. Lá nessa cidade que eu estou em posse, a luz, a energia vinha de uma cidade vizinha e era óleo diesel. Nossa. Então quando chegava às 10 horas, Desligava. cortava a luz. Quem tinha algum motor, Gerador? tudo bem. Quem não tinha, fica sem luz, acabou. Lembra Só aquela- que era quente, muito quente. O lugar lá é clima equatorial, então é muito quente. Mas aí eu vou te contar assim, no dia que eu cheguei pra tomar posse no banco, não sabia nada do banco. Aí o gerente falou assim pra mim, não, você vai, compra uma cama pra botar na República, depois você volta aqui pra eu efetivar a tua posse, já deixei os documentos, deixei. Tá legal, eu fui lá, comprei a cama, então voltei. Cheguei lá por volta de umas 4 horas da tarde na agência. Aí ele falou pra mim, olha, como você não sabe nenhum serviço, você pode simplesmente colocar as fichas gráficas em ordem alfabética. Sim. Um monte de ficha gráfica, comecei a botar em ordem alfabética. Eu falei, agora você vai amanhã, quando você chegar, eu vou distribuir o serviço que é pra você fazer. Pode voltar pra República. Isso devia ser umas 7 horas da noite, mais ou menos. Eu saí, dei 15 passos e voltei. Porque não tem luz na rua. Nada. Aí ele falou assim, a primeira coisa aqui é comprar uma lanterna. É sem uma lanterna que você não é ninguém. E o pior... Começou a aprender ali, né? E o pior é o seguinte, lá não tinha assim, por exemplo, muro, tudo é cerca de pau, né? Então assim, os cachorros, e você andando de noite, imagina, você não tá vendo nada, você começa, esse cachorro, você fala, caraca, e agora? Por onde vem isso? Por onde eles estão vindo, né? Você não tem, então, com a lanterna você já coloca, né? Sim, e ele claro. já dá uma parada, né? Então a primeira coisa que você sente é esse, sabe, choque, porque aqui você Choque cultural na rua total, tem né? sempre luz, né? Quando fazia lua cheia lá, pra gente era um negócio assim, incrível. Porque tinha luz. Aham. Você andava com a luz, né? Natural. Né? Sim. Então isso é uma coisa assim que eu lembro exatamente como foi. Sair, pode ir pra casa. Não deu tempo, como é que eu vou chegar em casa? Não tem a mínima noção de dar mais passos. Longe da agência, até a agência tinha luz, mas ali, logo depois já não tinha, né? Então assim, e era uma coisa, você se acostumar com isso, essa falta de energia, entendeu? O tempo todo tinha falta de energia, né? Então assim, a gente... É uma coisa muito esquisita, muito estranha. Isso era uma coisa que não tinha na minha cidade, falta de energia.
Lá tinha energia por causa da Petrobras, né? Sim. Os contratos de risco, a cidade lá era bem estruturada nesse sentido. Sim. Lá Você cita era no livro que tinham várias usinas de queima de óleo, né, para energia, não tinha isso? Não. Tinha uma usina. Uma usina. Mas assim, não faltava óleo. Não faltava. Lá era luz o dia todo, a noite toda. Não existia isso. Por causa da Petrobras. Por causa das empresas de risco. Eles tinham que ter a estrutura da cidade, Claro. entendeu? Mas isso aí, o Luiz falou, nem eu sabia. Ele guardou pro podcast. Ele falou uma vez, ele falou que estava vendo um filme e de repente o cara parou o filme lá. A gente, por exemplo, não via nada. Televisão, a gente não tinha. Por quê? Porque a primeira 10 horas acabava a luz, então acabava a televisão, acabava tudo. E a televisão era aquele negócio, não passava uma série, uma sequência. Passava o que eles quisessem passar e a gente via, não tinha sequência nenhuma. E era muito ruim a imagem. Era muito. Contextualizando para quem tá vendo, como acontecia, né? Eu li no livro do Antônio, então acho que eu entendi mais ou menos. Por exemplo, a Bandeirantes ela não passava a programação da Bandeirantes de fato, né? Eram vídeos cassetes da programação da Bandeirantes que eram enviados para as cidades, para Carauari e para Cacoal. E aí de lá eles colocavam esses videocassetes para serem reproduzidos e aí sim passar, né? Reproduzidos e espalhados via sinal e aí sim passar na casa das pessoas. Né? Não era de fato uma televisão, era uma programação gravada que era repetida para você. Né? E as pessoas que operavam isso eram analfabetas. Sim. Por isso que os filmes, as novelas, lá passava aquela novela que tinha um vampiro na Bandeirantes, me esqueci até o nome da novela. E assim, a gente não acompanhava, não dava para acompanhar, porque passava um capítulo que a gente não conseguia ver filme, então era uma loucura. Até que eu sugeri uma vez na agência, para quem fazia essa importação das fitas, falei, numera, porque número eles sabem ver. Não bota nome, primeira parte, segunda parte, bota 1, 2, 3, normalmente era 1, 2, 3, no máximo 4 cassetes o filme, né? Bota para eles fazerem a sequência, senão a gente tá perdido. O cara começa no 4, ele não sabe ler, cara, aí volta pro 1, aí depois volta pro 4. Impressionante, sensacional. Impressionante ao mesmo tempo. É uma maluquice, pô. Agora, você contextualizou, né? Isso é fundamental. Agora, para as pessoas também entenderem, vocês eram jovens também, né? Não é só o fato de vocês serem de cidade grande, né? E lá serem de cidade do interior. Vocês eram muito jovens também, não é? A gente era muito inexperiente. Então, realmente é um choque de Tinha realidade muito grande. desbravador, assim, talvez. É verdade. Mas saindo um pouco da Amazônia, saindo um pouco do estado do Amazonas, voltando... Daqui a pouco a gente volta. Um pouco sobre a herança de Samantha, Luiz. Voltando... Que é ótimo também. Falando novamente do estilo da herança de Samantha, eu cheguei a ler um pouco, né? E você, digamos assim, mais uma vez, repetindo, você tem uma narrativa, digamos assim, voltada para o sobrenatural, assim, de uma certa maneira. Mas nunca, um fato interessante que eu achei do seu livro é que ele nunca, digamos assim, apela para o horror, assim. Nunca é o terror pelo terror, o horror pelo horror, digamos assim, até as coisas sobrenaturais. É tudo contextualizado. Então eu queria te perguntar como é que você, digamos assim, desenvolveu esse estilo, digamos assim, de fazer histórias que lidam com o sobrenatural, lidam com espíritos e tal, mas sem, digamos, essa apelação do horror, do terror, assim. Assim, acho que, como você falou, sobrenatural, esse tipo de coisa, fica próximo à fantasia. A gente precisa de fantasia, né? Então, assim, eu penso que a Herança de Samantha é um livro mais de fantasia. Sim. Né? A ideia não é sobrenatural. Tem pontos sobre extraterrestre também. Mas assim, mais na fantasia do que no sentido de ser extraterrestre, entendeu? Sempre a fantasia. Desde que eu vi um filme que marcou, que é a História Sem Fim, não sei se você já viu esse filme, História Sem Fim. A História Sem Fim é essa. É a ideia de, por exemplo, se acabar a fantasia do ser humano, parece que o próprio ser humano acabaria. História Sem Fim tem uma cena muito marcante, que é a cena daquele cavalo que vai sendo tragado pela lama, não é isso? No pântano da tristeza. Isso. Quando você está no pântano da tristeza, você é sugado pelaquela tristeza. Então você não pode... Na tua fantasia existe o pântano da tristeza. Na tua fantasia existe o herói, que é o Atreio, no caso do História Sem Fim. A História Sem Fim é um filme
que ele tecnicamente ele é, vamos dizer assim, fraco, porque não tinha a tecnologia para empregar na época, né? Mas como ideia, ele é perfeita, porque eu acho assim que é a fantasia humana. O ser humano precisa de fantasia, né? O Toninho mesmo, quando ele fala, ele usa muita fantasia, porque a fantasia para mim é o X de escrever, então para mim é uma fantasia. Sim. Então a Herança de Samantha, o tempo todo ele vai pela fantasia. Tem até histórias que aconteceram comigo mesmo. Aconteceram comigo. Sim. Né? Poucas, mas algumas histórias aconteceram comigo. Até eu tô no teu livro. Hã? Até eu tô aqui. Até você tá. Não, exato. E é de verdade? Porque, assim, a ideia da história de Samantha, como é conto, você não precisa... Porque o livro você pode começar do meio. Claro. Tá? Tem um conto que eu até expliquei pro Renan, tem um conto, que é o primeiro conto, que a Terezinha falou assim, no caso do Toninho, é um livro que tem um assunto que é o Amazonas. E o teu? O meu, são contos variados. Ela falou assim, mas você tinha que ter um conto que amarrasse os outros contos. Uhum. O nome do livro é Herança de Samantha, porque eu amarrei na Samantha, que é um personagem inicial. Então ela tem... Qual seria a herança da Samantha? É o manuscrito do Caderno Dourado. Essa é a herança da Samantha, entendeu? Perfeito. Então, assim, também é uma fantasia. É uma fantasia. Entendeu? Então, assim, o livro, mais do que o sobrenatural, queria atingir a fantasia das pessoas, entendeu? E você lê o conto, no caso, como ele escreveu um livro de contos, e eu também um livro de contos, eu acho incrível que você escreve na primeira pessoa. Sim. Isso é muito legal. Sim. Para quem está lendo, é muito bom. Aproveitando, Luiz e Antônio, uma pergunta para os dois agora. Que dicas vocês dariam para uma escritora ou escritor, talvez um associado da FBB, ou mesmo só uma pessoa que esteja assistindo, que tem essa vontade de escrever, mas que não sabe como? Dicas iniciais de escritores assim, que querem, digamos assim, publicar. O que vocês falariam para eles? É difícil isso, porque, assim, se você tem um estímulo, como eu tive, né? Você sente vontade de publicar. Você tem vontade. Eu fui estimulado pelo meus leitores, vamos dizer assim, do Facebook. As pessoas liam, gostavam e publica. Contextualizando, Um Carioca na Amazônia, digamos assim, ele já tinha sido publicado por você virtualmente, né, no Facebook. Exatamente, exatamente. É uma reunião de contos que você já havia publicado. A grande maioria deles. E você encaixou no livro. Exatamente. Então, para mim, isso... porque o Luiz sabe, eu já escrevia antes algumas coisas, que até manuscritas, né, Luiz? Eu escrevia, mas eu nunca tive essa pretensão, assim, de publicar, né? Eu não tinha essa pretensão. Agora tenho. Agora, depois dessa, eu já estou desenvolvendo... Eu posso falar aqui? Deve. Eu estou desenvolvendo um livro, sem ser esse o Papo de Bar. Meu próximo livro vai se chamar Papo de Bar. Legal. É sobre crônicas que eu vivi e que algumas pessoas viveram no bar. Talvez você volte aqui pra gente falar. Papo de Bar. Mas também eu estou desenvolvendo um livro de ficção científica. Legal. Sobre Star Trek. Olha só. Eu sou entusiasta de Star Trek. Pois é, mas isso eu vou deixar só no ar isso. Legal. Porque já tem 2 anos que eu estou desenvolvendo isso. Perfeito. E é muito assim, complexo, eu posso falar depois sobre isso. Claro. É uma história muito grande, muito bacana que eu estou concebendo. Uma das perguntas que a gente tem aqui guardadas para vocês é quais são as próximas publicações. Sim. Então, eu vou esperar. Perfeito. que eu explano mais. Antes do Luiz também dar a contribuição dele, né, para as pessoas que de repente querem escrever um livro, fiz uma investigaçãozinha sobre você, claro. Tô brincando. Jornalista, né? Normal. Antes de tudo, jornalista é um fofoqueiro. Normal. Pois né? E aí eu descobri lá que você tem um canal no YouTube também, você tem blog, né? Sobre HQ, sobre dicas de cinema e outras coisas mais também, não é isso? É verdade. Esse blog sobre HQ, na verdade o blog foi feito para... HQ é história em quadrinho, né? Para quem não sabe. História em quadrinhos, cinema, rock and roll, que eu me amarro em rock and roll, falo de bandas de rock. Ele foi desenvolvido, ele começou em 2013, 2014, por sugestão de um amigo nosso, que ele também é escritor de quadrinhos. Ele falou, pô, Luiz Augusto, a Luísa, hoje é a Luísa,
Legal. Lemos. Sim. Uma grande amiga nossa. Ela também é do banco, é bancária. Um abraço para Luísa Lemos. Isso. Um abraço pra ela. E ela me sugeriu, pô, por que você não faz um blog? Você escreve bem, você pode fazer um blog falando sobre quadrinhos, sobre o que você quiser. Claro. Aí eu na época eu fui numa festa fantasia. Lembra, Luiz? A gente foi numa festa fantasia de uma colega nossa que também, infelizmente, já faleceu. Ela fazia 50 anos? Não, né? É mais, né? Acho que era mais. Era mais. Bom, e ela fez uma festa fantasia e eu fui de Morpheus, do Matrix. Óculosinho. Exatamente, eu fui de Morpheus. Por sugestão da Luísa Lemos. Legal. Ela me emprestou um sobretudo preto Sim. que ela tinha. E falou, pô, vai de Morpheus, raspa a cabeça. Na época era não existia isso, né? Tava no hype no Matrix, talvez? Tava no hype do Matrix. Matrix era um sucesso. E essa é a capa, né, do seu blog. Mas a capa do blog tem eu de Morpheus, mas também tem eu. Vale a pena olhar. Aí eu desenvolvi vários personagens, tu viu? Eu desenvolvi aquele do Nick Fury, que eu tenho o tapa-olho. Da Marvel. Todos os carecas. Nick Fury, aquele Cavaleiro Jedi, o Mace Windu. Sim, o único que tem o sabre roxo. Isso, exatamente. E o Morpheus. Aí fiz o blog. Eu tô desativado com o blog, porque há 2 anos já que eu não publico nada. De vez em quando eu publico alguma coisa, mas tem muita coisa lá. Legal. Tem muita coisa de história em quadrinho, de banda de rock. Tem muita coisa Isso, lá. inclusive, pode ser até uma resposta à minha pergunta, né? Alimentar um blog pode muito bem ser Primeiro passo, né? Talvez. Uma faísca para talvez publicar um livro no futuro. Também pode. Como no seu caso, escreveu 800 páginas, nos deu 300 e está nos devendo 500 páginas. Exato, vou cobrar. Tá certo. E o Luiz, também você de repente tem alguma dica para as pessoas que querem escrever? Como ele falou, escrever livro aqui no Brasil é aquele negócio, né? As editoras são, vamos dizer assim, dominam o mercado. É difícil? Você tem enfrentado dificuldades? Não, é o seguinte, ou você banca um pouco o teu livro, ou se a editora bancar o seu livro, a venda do livro, você ganha em 10% sobre o preço de capa. Apenas 10%? 10%. Então, assim, e para ela bancar o seu livro, ela tem que ter alguma motivação, vamos dizer assim, especial. Ou seja, se você for conhecido, ela banca o seu livro. Né? Então, assim, escrever livro no Brasil é uma coisa assim, tem que ser mais para uma, vamos dizer assim, uma necessidade pessoal de deixar uma contribuição. É um legado, né? Um legado, né? Eu aconselho para quem vai escrever um livro, né, contos ou poesia, que é mais tranquilo de começar. Entendeu? É mais fácil de você conseguir escrever. Porque os livros de um livro de ficção, você vai gastar mais um tempo, você precisa ter uma lógica de como ele está escrevendo um filme de ficção, tem que ter uma lógica, ele sabe disso. Dá mais trabalho porque você tem que ter uma lógica para contar aquela história. Pesquisa. São vários nós para serem feitos, você né? sempre tem que fazer muita pesquisa. Para escrever uma ficção, você tem que fazer muita pesquisa. Entendeu? Então, assim, aí isso desanima um pouco as pessoas, né? Já a poesia, eu acho incrível escrever poesia. Sensacional. Eu acho sensacional. Eu acho que é um bom caminho. Liberta a alma, né? Liberta a alma, exatamente. A poesia é isso, liberdade. Aproveitando a pergunta, Luiz, eu queria saber de vocês quais são as referências literárias de vocês, quais são os livros preferidos de vocês. Excelente pergunta. Vocês leem. Pode começar por você mesmo, Luiz. Atualmente, o que você está lendo e qual é a sua referência de vida, talvez, uma referência literária? Referência literária, eu gosto dos brasileiros do Machado de Assis, né, que para mim é demais, né? Jorge Amado, né? Mas engraçado, quando eu comecei a ler assim, eu comecei a ler Agatha Christie. E eu fiquei apaixonado pelo estilo dela, né? Ela começou, pelo que eu sei, ela começou tarde, ela não começou a escrever. Até você perguntou um incentivo as pessoas começarem a escrever. Eu acho que ela começou sexagenária praticamente a escrever. Isso já é um estímulo, né? E os contos da Agatha Christie, né, são policiais, estimulam a sua capacidade de viajar ali dentro, de tentar.
E eu fiquei maravilhado, né, com aquilo tudo. E depois eu comecei a ler os outros, né? E até hoje eu leio livros da literatura nacional, que eu prefiro que seja da literatura nacional, Sim. mas aqueles clássicos também, né, que são mais difíceis até de ler, né? Sim. Clássicos de capa dura, como a gente fala, né? Aqueles clássicos que o livro parece uma arte, né? Sim. Porque o livro ele já é uma arte, sim, ele já é uma arte, né? Claro. Quando tu abre aquilo e começa a ler, tu fala assim, cara, ele escreve de um jeito que você não vê mais, né? Sim. Uma coisa que você não está acostumado a... E é incrível quando você descobre aquilo ali. Então é isso. Eu acho que esse é o caminho para quem... E para as pessoas que estão assistindo, tem alguma parte do livro de vocês que vocês destacariam, assim, até para atrair, de repente, as pessoas que querem comprar, querem conhecer o livro? Tem alguma parte específica? O Na Esquina do Mundo, se você perguntar, onde é a esquina do mundo? Uhum. Pois é. Para mim, a parte mais importante do meu livro, A Esquina do Mundo, é você descobrir onde foi essa esquina do mundo que eu estou dizendo. O que é a esquina do mundo? Sim. Né? Por que o que seria uma esquina? Esquina seria um ponto de encontro, né? Sim. E você vira a esquina e você vê alguma coisa. Então, o livro é isso. Tem uma esquina que duas civilizações que jamais imaginariam que existisse uma outra totalmente diferente se encontraram na esquina do mundo. Perfeito. E o Herança de Samantha, eu acho que a ideia da Samantha eu achei legal, sabe? Sim. E a ideia, o último conto é a Samantha, Sim. mas é o conto que fechou. Uhum. Eu achei legal a ideia da Samantha. E o Quarto Azul também eu acho legal. Eu confesso que o termo manuscritos do caderno dourado mexeu comigo. Despertou curiosidade. Falei, mas como aí? Aí eu fui procurar também, olhei lá a contracapa, vi a sua biografia. No primeiro conto você vai ver o que é o manuscrito. Pois é. Aí. No primeiro conto, parece. Eu gosto muito de Fernando Sabino. Fernando Sabino tem muitos contos, contos. né? Total, contos, né? né? Então, por isso até achei interessante. Não tem ninguém... Eu pesquisei contos, foi Fernando Sabino que eu achei assim, cara, escreve demais, né? Legal. Quando você perguntou de referência, até justamente ia perguntar se, dentre os artistas que preferem contos, se algum deles se encaixaria, né? Porque os outros são histórias mais longas, né? Sim, para contos, justamente o Fernando Sabino. Para começar, para quem gosta, para quem tem muita gente, né? O Toninho que fala, comprou meu livro, você leu o meu livro? Sim. Meus amigos compram, mas não leem o livro. O Toninho fala assim, por que você não Estão lê perdendo. o livro? Leia o livro. É O Toninho fala, leia o livro. Então, assim, as pessoas... E, assim, tem gente que fala assim, eu não consigo ler. Uhum. Teve um senhor que a gente... Ele falou assim, eu não consigo ler um livro. Ele tem a ansiedade da pessoa tão grande que ela não consegue. Eu acho que isso se encaixa muito nesse mundo que a gente vive hoje, cercado de tela e tal. É difícil a gente ter uma atenção longa, né? Prestar atenção no papel. Hoje se tornou até uma dificuldade. E você sabe, Renan, que as pessoas elas têm um preconceito com o número de páginas. Sim. As pessoas olham 300 páginas. Nossa. É muita página. Dá pra resumir num tweet? Cara, é Isso, impressionante quem tá falando aí, Fernando Sabino, Sim. uma boa pra começar por Fernando Sabino. É, você vai ver que é legal porque é um conto. Sim. Você não vai ler tantas, você vai ler, e depois você não vai conseguir parar. Você vai ler todos até o Pois final. não consegue Entendeu? parar. Mas aí você Viciante. é um bom começo. Leia Fernando Sabino, leia Jorge Amado, também é uma boa. Sim. Tem uma pergunta pro Renan agora. Pra mim? Vai ser o entrevistado agora. Então, Em quanto tempo você demorou para ler o livro? Cara, eu devorei esse livro. 300 sério páginas mesmo. intermináveis. E eu sinto assim, sem nenhuma falsa modéstia, que eu acho que eu devoraria o seu também, Luiz. Tá? É porque a gente não conseguiu. Não conseguiu o livro, a gente não conseguiu ter o contato certo com você pra pegar ele, mas com certeza eu leria o seu. Mas o livro do Antônio, eu devorei assim, sei lá, umas 10 horas, assim, né? Umas 8 horas. É gostoso demais, né? Foi muito bom, assim, é um livro muito dinâmico, que dá, inclusive, assim como o livro do Luiz também, dá pra você simplesmente abrir e ler um conto, né? E ler um capítulo. E não vai parar mais? Provavelmente você pode não parar, cuidado, porque você pode virar um adicto de um carioca no Amazonas. Verdade. Mas enfim, Antônio, ficou faltando você falar suas referências agora, né? Quais são as suas referências? O que você está lendo hoje? Bom, as minhas referências de leitura, elas são... No começo da minha vida foram quadrinhos, né? Sim. Lia muito Superman, Marvel e... Era aficionado por quadrinhos, adorava quadrinhos. Quando eu fui para Carauari, eu comecei a ler contos. Aquele cara que fez Gene Eugênio, como é o nome dele?
Jovens. Não, outro. Aquele... Esqueci o nome dele agora. Memória... Sidney Sheldon. Sidney Sheldon. Comecei a ler Sidney Sheldon. Levei muito livro para o Amazonas para ler Sidney Sheldon. Comecei a ler Agatha. Aí o hábito da leitura do livro é diferente da leitura dos quadrinhos. Você começa a ler quadrinhos, é rápido. Você começa a ler e se empolga, e super-herói. O livro não, o livro demora mais um pouco. Claro. Você demora a ler. E é igualmente empolgante. Eu comecei a ler Agatha Christie, que mais que eu li? Morte do Oeste, li Machado de Assis, li Lima Barreto, Castro Alves, eu adoro Castro Alves. A poesia do Castro Alves eu acho sensacional. E comecei a ler, né? Ler. Hoje em dia, eu tô numa vibe de leitura que a minha cabeceira da minha cama eu mostrei pro Luiz. É assim, ó. Eu tô lendo, eu leio muito, mas muito. Eu li o último livro que eu li, eu até postei no Facebook, sobre o do João Baldo, o Diário do Farol. Já leu? Não. Capaz, leia, que é um livro sensacional. Agora, como você lê? Você lê um de cada vez ou você... Eu já vi algumas pessoas que... Eu já leio 3 livros. De uma Eu leio vez 3 só, livros e 4 gibis. Aí. Tudo ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. Eu tô lendo agora um que a minha mulher me deu de presente, a biografia do Jô Soares. Legal. Eu tô lendo agora a biografia do Jô Soares e tô lendo aquela trilogia do Laurentino Gomes. Escravidão? Já li o primeiro, de Escravidão. Já li 1800. eu tô lendo. 1822. Esse eu já li. Tô lendo 1889. Também já li. Já Só li. não li o 1878 e 1889, mas os outros dois. Eu tô lendo 1889. Tô lendo esse, tô lendo... Só que os do Jô Soares são 600 páginas. Nossa. Eu já li 150. Aham. Legal. Tá A minha rotina de ler é até engraçado. Eu acordo 5 horas da manhã, leio, começo a ler, minha mulher tá dormindo, eu leio. Até a hora dela ir, ela trabalha ainda, eu não. 7h30 ela acorda. Aí eu paro de ler, vou lá, faço café, Olha. faço tudo pra ela, a gente toma café junto, Maravilha. ela vai trabalhar, eu volto pra cama e começo a ler. Aí eu alterno, começo a ler o outro livro. Porque eu tenho um... É o livro das 9 e o livro das 7? E o quadrinho entre eles. Quadrinho aperitivo. Eu tô lendo bastante livros. Assim. Degusta os livros. Voltemos à Amazônia agora um pouquinho, Luiz. Sim. Eu queria saber de vocês. Eu já fiz essa pergunta pra vocês, já sei até a resposta, mas eu vou perguntar de novo porque o pessoal daqui de casa não sabe, né? A pessoa que tá assistindo não sabe. Vocês já voltaram às cidades que vocês foram servir o Banco do Brasil na Amazônia, em Rondônia? Né? Em Rondônia, no caso do Luiz, e no Amazonas, no caso do Antônio. Vocês voltaram lá? Vocês voltaram à cidade? Vocês têm vontade de voltar? Vocês voltariam? Enfim, como que tá lá? Eu não voltei, mas tenho muita vontade de voltar. De conhecer. Inclusive, nós falamos em off, tem um amigo nosso, um amigo meu, que trabalhou comigo lá e foi ano passado para lá. Me chamou até para ir, mas eu não pude ir, não tive assim, tempo assim para ir. Mas eu queria muito ir e eu acho que ainda vou realizar esse sonho de voltar a Carauari. Hoje totalmente diferente. Né? 40 anos que você não vai lá, certo? 40 anos, exatamente. Leva uns livros na bagagem, né? Os livros eu já mandei alguns. Ah, que legal, Já mandei um pra menina que mora lá, mandei pro padre da cidade. Sim. O Padre que você cita? Não. No livro, O atual. outro padre. Porque a menina que está lá, que trabalhou com a gente lá, uma paulista, uma das únicas que passou no concurso para o banco lá na cidade, tá lá até hoje. Ah, que legal. Morou lá, se estabeleceu lá, casou, tem filhos e tudo. E ela falou, ela colabora muito com a paróquia da cidade e comentou com o padre da cidade sobre o meu livro. Que o padre também escreve, é escritor. Aí eu não conheço ele, só conheci assim por mensagem. Hoje não tem nem mais correspondência, é mensagem, né? Aí ele falou que queria muito meu livro, eu mandei o livro para ele. Legal. Mandei o livro para ele, mandei o livro para um outro rapaz também, de lá. Bem, vamos ver, né? Eu falei, venda esse livro aí. Isso aí. E você, Não, Luiz? eu também não voltei lá, tenho essa
essa vontade de voltar, assim. Eu já pesquisei sobre a cidade com as imagens atuais, né? A cidade virou um polo de medicina, né? Uma cidade que hoje lá em Rondônia é um polo de medicina. Então mudou muito, né? Mudou muito. Cresceu bastante, desenvolveu. Cresceu muito, né? A cidade, eu acho que agora está com 40 mil habitantes. Então, assim, é uma cidade que já não é nada daquilo que eu vi. Mas já tem luz elétrica, provavelmente. Eu tive a curiosidade até de olhar o hospital que eu fiquei internado lá, que fiquei quase 15 dias internado, né? Que era o Hospital São Paulo. Hoje a maternidade de São Paulo não mudou o nome, só agora é uma maternidade, né? Então, assim, tenho vontade sim de voltar. Pode aposentar aquela lanterninha, né? Pode aposentar a lanterninha. Agora, uma pergunta, voltar aqui a bola pro Antônio. Tem umas partes picantes no seu livro, né? As partes comprometedoras. Não, tô brincando. Não chegam a ser comprometedoras, não, que nada. Mas assim, são realmente relatos da realidade ali, né? Eu fui até suave. Maravilhoso. Outra parte fica para depois, são alguns relacionamentos, algumas coisas que... Não, o que aconteceu em Carauari, né? Sim. Fica em Carauari. E no livro, né? E no livro para quem comprar, né? E no livro para quem quiser comprar. Sim. Mas foi divertido. Bacana. Agora, parentes e os próprios amigos levaram isso numa boa, gostaram, riram? Gostaram. As pessoas, eu publiquei no Facebook diversos relatos de amigos e parentes que leram o livro, né? Sim. E tem pessoas que, como ele, leram o livro assim em 2 dias. Que é gostoso, né? Eu tenho até uma amiga muito querida minha, que ela falou assim: eu li o seu livro e já está acabando. Eu não quero que acabe. É engraçado, mas a gente se sente gratificado. Essa exata sensação quando recebe isso é um elogio, né? Demais, né? É demais, né? A pessoa que não quer que o livro acabe, né? É muito legal. A própria Aurora, a esposa dele, falou isso pra mim. Toninho, que legal, que sensacional. Incrível. Ela lê muito rápido também. Ela lê, já acabou, não queria que acabasse. É engraçado que ele pediu pra eu fazer o prefácio. Né? Sim, é isso que eu ia mencionar. Aí ele falou assim, olha, se você não ler, você já sabe toda essa história. Não, mas eu vou dar uma... Ele mandou pra mim, assim, alguns... Eu falei assim, realmente, eu já sei o que eu vou escrever. Eu já sabia, ele já tinha contado isso verbalmente, muitas histórias. Aí eu falei, beleza, é fácil, né? Claro. Fácil de fazer, né? Mas aí ele falou, não, aí eu falei, agora me dá o livro. Eu também, assim, li um livro muito rápido. Um livro muito bom de extrair, né? Você tem que dar uma chance. O pessoal às vezes não dá uma chance pro autor, né? Claro. Dá uma chance, lê até a página 10. Se você parar, beleza. Não segue. Dá uma chance, né? Sim. Tem gente que não dá chance. Eu mesmo, quando eu comecei a ler, né, Um Carioca no Amazonas, a minha estratégia era ler a introdução, ler até ele chegar no Amazonas, que eu vi que tinha essa parte, né? A segunda parte é os cruzamentos sobre o Amazonas, tirando o final lá que você conta a sua volta. Mas eu achei que eu ia ler só essa parte e depois eu ia escolher alguns capítulos e ler, mas eu acabei lendo tudo. Isso. Acabou uma vez só. É isso, dá a chance, né? Exato. Um ótimo livro, inclusive. Perguntar uma coisa agora para vocês. Assim, a gente fala muito do Amazonas, de lá, assim. Só que vocês aqui no Rio de Janeiro, vocês fizeram história, né? E também escreveram seus livros. Como contribuição social, vocês acham que a história e a literatura unificadas poderia ser uma solução, uma forma de resolver alguns problemas sociais? Eu digo até em função do que você encontrou, vocês acham que os dois encontraram, né, uma população que muitas vezes não sabia nem ler, né? Você citou o caso dos filmes, né? Seria melhor até usar números em vez de palavras, né? Vocês acham que essa unificação da literatura com a história poderia contribuir para soluções? Olha, essa é uma pergunta. O Brasil, cara, nessa parte de educação, acho que a gente patina. Uhum. Sabe? A gente fica patinando. Sim. Porque, assim, não estou dizendo que seja uma coisa pensada, né? Uhum. Mas quando você tem um povo, assim, que não tem um pouco de cultura, é fácil de você manipular esse povo, né? Então, assim, às vezes dá a impressão que é isso, não é possível. Claro. Um país tão rico, né? Sim. Rico até culturalmente. Sim. Você sabe que o Brasil é rico de cultura, vasto, né?
E a gente sai, a gente fica ali, patina. Hoje você vê que os desafios da educação hoje não são muito diferentes da educação de 20 anos atrás. Continuam os mesmos desafios, né? Sim. A literatura, eu acho que a literatura é uma saída. De uma forma alegre, divertida, né? Você consegue passar, enfim, informações muito úteis também, né? E ainda mais vindo de vocês que são historiadores. E aí entra até um complemento na pergunta, né? E até quando eu mencionei Rio de Janeiro, porque aqui a gente tem mais oportunidade, né? E talvez lá não houvesse tantos. Mas o complemento da pergunta é se o livro de vocês, os livros, né? Que na verdade são vários, vocês sentiram que contribuíram também de alguma maneira para isso? Difícil saber. Mesmo entre amigos? Sim, eu acho que contribuiu para as pessoas verem o que é pelo menos no meu livro, claro, o que é o Brasil. O Brasil profundo, né? Exatamente. O interior do Brasil é uma coisa maravilhosa. Você acha que as pessoas aqui não têm noção do que é? Não tem. A maioria das pessoas não tem noção do que é o Brasil que eu vivi e que ainda existe por aí. Só quem viveu lá, não só na minha região, a gente tem colegas aqui que viveram no interior de Pernambuco, interior do Ceará, interior da Bahia, e tinham agências na época com 200, 300 funcionários. Era colheita de feijão. Tem um colega nosso que trabalhou em Irecê, na Bahia, que era feijão, a cultura da feijão. Então era muita gente, 200 adidos numa agência. Então a cidade fervilhava. Acabou a safra, esvaziava. Entendeu? O Brasil é muito diferente do que a gente vive no grande centro. Isso a gente pode comprovar não indo para muito longe. Eu mesmo, eu tenho comprei, eu e minha esposa, a gente adquiriu uma casa aqui perto, em Itaipuaçu, só que é interior. A gente vê como as pessoas vivem de um modo muito diferente do que a gente vive aqui na cidade, entendeu? Um jeito mais alegre, mais livre, vamos dizer assim, sem o peso dessa cidade que é massacrante. A cidade grande é muito massacrante pra gente, assim, a gente viver aqui, é uma correria, o tempo não para aqui. Sim, verdade. Você vai pro interior, lá no Amazonas, quando eu vivi, onde eu vivi, a gente tinha que arrumar coisa para fazer, porque o tempo demorava a passar. Aqui não, aqui a gente está aqui quanto tempo? A gente já está pensando, como é que a gente vai voltar? Como é que vai ser? O trânsito, como é que vai estar? Não. Até mesmo em Itaipuaçu, onde eu tenho casa, não tem isso. A gente, bebe uma cerveja, conversa, vai pra praia, na beira da praia, olha o pôr do sol, sabe? É muito diferente, muito diferente. Claro, tem o trabalho, tem o seu dia a dia, mas é diferente. O modo de viver é diferente. Você disse que até pensou em ficar por lá, né? Pensei. No Amazonas? Isso. Eu pensei mesmo. Esse é um dos clímax do livro. Não sei se vale a pena você contar com tanto detalhe assim, né? Dando spoiler aqui, né? É por aí mesmo, Luiz, também? Você pensa mais ou menos parecido? Assim, eu acho que o Brasil não conhece o Brasil. O Brasil conhece até um Brasil com Z. Né? Mas o Brasil conhece, o Brasil não conhece o Brasil. O que ele falou... Parece que assim, o Brasil, para quem mora no Rio e São Paulo, é Rio e São Paulo. Rio e São Paulo é o Brasil. Mas o Brasil é muito maior que o Rio e São Paulo, né? E, assim, desde a gente vê agora, por exemplo, o caso Na Esquina do Mundo, que fala do choque, até hoje. Tem os povos originários com problemas com o INCRA, com problemas com os agricultores. Quer dizer, isso aconteceu em 1500. Nós estamos no ano 2000 e continua a mesma coisa. Então, assim, o Brasil precisa ter um choque de Brasil mesmo, entendeu? De saber o que é o Brasil. E só tem uma maneira, não adianta você pegar um avião, sair do Rio e descer em Fortaleza, se você não passar ali onde tem que passar, né? Você vê o que está acontecendo. E é incrível que existem ainda lugares no Brasil que são parecidos com lugares que a gente tomou posse. Verdade. 40 anos atrás. Mas você, cara, outro dia deu um dado que eu fiquei assim, né, sobre higiene, né?
Sim. sobre você ter higiene básica que a gente tem aqui na cidade, né? A maioria do povo brasileiro, boa parte do Brasil, não tem nem o mínimo de condições. Pois é. Então assim você fala, caraca, a gente parou no tempo. Até no Rio de Janeiro mesmo, no saneamento básico. E o livro, o final do meu livro, eu não vou contar o final do meu livro, mas é mais ou menos o que hoje você vê. Hoje você vê a mesma coisa que aconteceu lá naquela época. A invasão da cultura. Olha o spoiler. Branca. Olha o spoiler. E a cultura branca, ela invade, a cultura branca, que eu falo europeia, ela invade, né? E aquilo é eles, só eles, e tudo que eles fizeram é importante, o resto não é importante. Claro. E a gente vê, né, como eu gosto de rock, blues. Você fala um ritmo de música. Poucos não estão ligados à cultura negra. Poucos. Sim. Poucos ritmos. Sim. Então você vê. E a gente. Aí, qual é o ritmo branco? É valsa, Sim. polka, né? Samba, Reggae, jazz, blues. Cara, e aí você fica ainda, a gente ainda fica ainda nessa miscigenação, essa é uma coisa que, sabe? Sim, então o Brasil precisa conhecer o Brasil. Evoluir um pouco também, não é? Maravilhoso. O Jô Soares fala isso no livro dele. Não vai me dizer que você está lendo o Jô Soares também. Estou lendo o Jô Soares, estou lendo a biografia dele. Você mencionou. Ele fala, um livro, ele é tão bom porque ele fala, ele viveu no período da vida dele. Sim. Ele nasceu um pouco antes da Segunda Guerra, até agora, né? Até há poucos anos atrás. Mas os pais deles eram muito ricos culturalmente, eram da Paraíba e tinham relações. Ele tinha relações com todo mundo, morou no Copacabana Palace. Inteligentíssimo ele também, demais, falava um monte de idiomas. E ele fala exatamente isso, ele fala: não existe música no mundo que não tenha influência da cultura negra. Não existe, de fato. Ele fala isso no livro. Como a gente foi aí para a parte da parte cultural, lazer, os nossos escritores consomem só literatura ou gostam de outras coisas também? Você, como bom vascaíno, né? Agora deve gostar de futebol, né? Não, vascaíno é ele. Eu não. Ele é vascaíno. Eu sou flamenguista. Sério? É uma brincadeira, eu já tava... Hoje eu não vi com a camisa do Flamengo, pois né? Porque eu não ia fazer uma propaganda do Flamengo. Eu vi que você tem até a tatuagem no ombro esquerdo, no direito. Tem uma tatuagem aqui do... Ó. Olha aí. Tá certo? Vou fazer uma dessa daqui a pouco. Mas assim, eu gosto de futebol, gosto de cinema, Sim. gosto de... Pro Maracanã leva um livro também ou não? Cada não, no seu lugar. Eu estava conversando até com o Luiz. Luiz, assim, a leitura se tornou um hábito tão comum para mim. Sim. Que para onde eu vou, não ao Maracanã, claro, mas não ao cinema também. Mas, por exemplo, eu vou no dentista, não, viajar é uma bolsa só de livro. A gente fala muito da portabilidade da tecnologia, do tablet, do smartphone, mas isso daqui também é uma portabilidade, né? Exatamente. Eu levo sempre eu levo, pra onde eu vou, eu levo um livrinho. Esse do Jô Soares é mais pesado pra levar, mas levo 600 páginas, mas levo, leio. Nem que eu fique 10 minutos lendo qualquer coisa, eu já ganhei tempo ali. E o tempo passa mais rápido, as pessoas não percebem isso, cara. As pessoas, você lê, você tá numa fila de espera. Sim. Eu tive agora recentemente na emergência do hospital, por causa do meu joelho, que eu fiquei na emergência, estava cheio. Levei um livrinho, eu fiquei lá 40 minutos esperando. Não senti, porque eu fiquei lendo, de repente, Antônio, eu falei, já? Pra mim era já. Porque o tempo passou rápido, entendeu? Um outro mundo que se abre. Uma outra realidade que se abre na sua frente. É engraçado essa perspectiva de tempo, né? O tempo, né? O avanço tecnológico deveria ter nos dado tempo. Deveria, né? Eu sempre brinco que eu li uma vez que Dom Pedro I, né? Que ele viajava até São Paulo no cavalo, demorava, sei lá, 6 dias. Chegava tranquilo lá, fazia o que tinha que fazer, voltava no cavalo dele, mas assim, hoje em dia tu pega a ponte aérea, leva o cara sai correndo em Congonhas, desce correndo, sabe, ué?
A tecnologia não era para ter dado... Não, ela tomou o tempo, né? Tomou o tempo. Então, o que ele está falando, por exemplo, não tomou o dele. O tempo dele ela não tomou. E, sabe, tem gente que ela já fica querendo saber o que vai acontecer daqui a... Não, só o que acontece agora, só interessa o que aconteceu. O que vai acontecer daqui a pouco é o daqui a pouco. Né? Parece que a tecnologia está roubando o tempo das pessoas. As pessoas não percebem isso, né? É verdade. Mas é isso. Bom, Tem mais alguma coisa que eu gostaria de falar, que é sobre a própria FBB, puxar a sardinha um pouquinho pro nosso Puxa lado. pro FBB. Antônio, ele falou até que lá no Amazonas, É, no interior do uma Amazonas, coisa curiosa. a FBB estava lá presente, é isso mesmo? legal. Eu conversei com você e achava. Eu conhecia a BB, a FBB em Carauari. Olha só. Porque tinha um colega lá Nos que anos era. 80, né? Anos 80. Isso. Porque tinha um colega lá que era veterano, já era. E ele falou: eu sou associado à FBB. Eu falei: a FBB é antigo funcionário do Banco do Brasil. Aí eu procurei ver, na época não tinha Google, não tinha site, não tinha nada. Sim. Era só a revistinha que chegava pra gente. E ele mostrou: olha aqui a revistinha. Eu recebo a revista, porque eu sou associado. Pois é. Aí eu comecei a ler, eu falei: pô, mas a BB só tem no Rio de Janeiro. Tem a sede campestre. E você é do Ceará. E daí? Quando eu for no Rio de Janeiro, eu vou lá. E a bicharia, pô, que não sei o que, era muito barato. É muito barato ainda hoje para ser sócio. Verdade. E era muito barato na época. Também. E ele falou: tem muita gente no Ceará, do banco, que é sócio da FBB. Tem muita gente no Brasil todo que é sócio da FBB. Sim. Eu falei: é mesmo? Isso aí. Pô, é interessante. Mas eu não me associei na época. Sim. Me associei quando eu voltei para o Rio. Aliás, a FBB eu já me associei, já saí, já me associei. Agora eu já sou sócio de vez. Já sou. Mas entre idas e vindas, você já é associado há 40 anos, então? Faz 40 Exato, anos. praticamente. Caramba. Coisa boa, né? Praticamente. Eu ia até a título de informação, né? A FBB tem representações no Brasil praticamente inteiro, né? É. E tem, além da própria AFBB Campestre, né? O antigo nome era Sede de Campestre da FBB. Sede Campestre. Agora é a AFBB Campestre, fica lá ao pé da Serra de Petrópolis, né? Em Xerém, exatamente. Tá maravilhoso, né? A gente ia muito pra lá. aqui, A gente já sim. foi. É um atrativo Deve muito ser um grande. lugar ótimo para se inspirar, para escrever, Claro. por exemplo. Não, Exatamente. E É lá um também lugar tem ótimo hospedagem, para várias né? coisas. Seu Antônio sabe bem. Tem uma hospedagem barata. Isso que eu ia falar, é hospedagem, né? Então as pessoas que são de fora podem Eu usei vir pro Rio muito de quando Janeiro. solteiro, a se hospedar na hospedagem FBB. barata de lá. Maravilha, isso aí. Maravilhoso. As pessoas de fora do Rio podem vir para a FBB e sim. se hospedar lá. Sim, né? sim. E se Você quiserem vir aí pra de cá, Carauari, que Pois é. deseja vir ao Rio de Janeiro, né? Você aí de Cocais? Cacoal. Cara, eu nunca... Cacoal, Rondônia. Você aí de Cacoal, Rondônia, agora Rondônia. sócio da FBB, pode vir ao Rio de Verdade, é isso Janeiro, aí. ficar em Xerém. Verdade. E vale a pena ser sócio, tem muitos benefícios, Pô, né? muito, São muito. seguros, enfim. Os infinidade benefícios. de coisas. Olha só, eu fui sócio da FBB, eu sou sócio da FBB Sim. e só usufruí os benefícios da sede campestre. Aham. Aqui Sim. eu comecei a ver que tem muita coisa boa. Eu nem Exatamente. conheci. Muita coisa. O almoço é sensacional. Sim. Tem um salão de jogos excelente. Sim. Tem uma sala de leitura muito boa. Exatamente. Que eu adorei isso aqui. Vou chamar os colegas Sim. veteranos aqui pra gente vir pra Porque a cá, gente pô. tem um Maravilha. grupo. A gente tem um Ah, é? grupo que a gente não se desligou, saiu do banco, aposentamos, mas a gente continua com um grupo que tem um contato direto, sabe? Perfeito. Direto. Então a gente quer trazer eles pra cá. Trago eles, porque realmente vale a pena ser associado à FBB. E mais um detalhe importante, né? Vocês enumeraram vários benefícios, né, de lazer. Tem outras coisas como O apoio jurídico. exatamente, o apoio jurídico, que envolve ações judiciais, muitas vezes que a Sim. FBB toma partido para defender o Eu tenho associado. algumas ações né? aqui da FBB. E orientações jurídicas também. A pessoa que de repente não sabe o que Sim, de repente tem alguma dúvida sobre direito, tem direito a uma muitos consulta aqui, né? A 2 são consultas ao mês. Por causa disso. Pois é. Muitos. Cara, Exatamente, então vale muito a pena ser Ela associado. pegou tudo isso e esse apoio jurídico, né? Vale É muito a pena. eficiente até. Exato. Muito Vale, eficiente. vale muito a pena ser associado à FBB, né, Luiz? Sim, É. E eu acho que a gente já pode abrir para nossas considerações finais. claro, verdade. É isso aí. Antônio Reis, querido, muito obrigado pela sua participação. Assim, seu livro é maravilhoso, devorei. Né? Espero devorar o do Luiz também. Suas considerações finais, querido. O que você tem para o futuro? O que você deve... Você falou do seu livro, como é Crônicas de Bar?
Não, Papo de Bar. Papo Papo de Bar. Fiquei com crônicas na cabeça. um Me cronista. fala... Exato. Me fala os seus projetos para o futuro, além do Papo de Bar. O que você tem? O que você quer fazer? Bom, eu só queria agradecer muito a vocês pela oportunidade de estar aqui, falar sobre o meu livro, eu com meu colega, com meu amigo Luiz Augusto. Inclusive, fala pra gente como que a gente consegue comprar Um Carioca no Amazonas. Como que a gente consegue adquirir o livro? Bom, o Carioca no Amazonas você pode adquirir comigo, diretamente, pelo meu WhatsApp, que eu posso até WhatsApp, deixar, pode falar. é 21, Rio de Janeiro, 96-456-0320, ou também pelo Mercado Livre. Ele está no Mercado Livre também, Perfeito. e vocês podem adquirir Então, só por dá lá. um Google, É. Carioca no Amazonas. O Carioca no Amazonas está no Mercado Livre. E eu queria agradecer muito a vocês sobre essa oportunidade de estar aqui falando sobre meu livro, batendo um papo com vocês, com o Luiz Augusto, que a gente já bate papo diariamente quase, né? Que legal. Meu projeto futuro é o meu livro, está quase pronto, Um Papo de Bar, que eu devo lançar ano que vem, né? Março, abril, por aí. E os outros projetos que eu tenho é um livro de ficção científica que está ainda a caminho, Que legal. Muito para o interessante. futuro, tá bom? Muito ótimo. obrigado a Nos vocês. avise. A gente Nos agradece. Eu também quero agradecer, porque é uma experiência assim, bacana, né? O que vocês estão fazendo aqui é muito legal. A gente não tem muito como falar do nosso trabalho, dos nossos livros, né? Então toda vez que abre-se um espaço é legal. Queria falar da editora. Capitolina. A Terezinha é uma antiga funcionária do Banco do Brasil também. Que legal. Oi. E ela Como é que você sabe o nome dela todo? Sim? Tá aqui o nome dela. Terezinha de Mello. Ela fez o meu prefácio. Não é sobrenatural, não, né? Não. Ela é mais pelo lado da poesia. Oh, Né? Ela tem vários livros. Tem vários livros. Vou pegar aqui. Ela botou aqui os livros que tem. Acho que no próprio portal do Capitolina tem lá. A gente Tem. acessou. Terezinha Mello. Terezinha Mello foi funcionária Brasil. do Banco do Brasil também, né? Foi Foi. funcionária do Banco do Brasil. E ela lançou a editora e ela incentivou as pessoas que querem, como ele perguntou, quem quer escrever um livro, né? E assim, ela faz de um jeito que você consegue editar o seu livro, consegue ter um bom caminho para ele, né? Então eu achei legal. O nome da editora é Capitolina por causa da Capitu do Machado de Assis, né? perfeito. Então ela é fascinada pelo Machado de Assis, ela é uma escritora de mão cheia também, Terezinha. E eu estou muito feliz de ter vindo aqui, ter falado com você sobre isso. Os meus projetos do futuro, eu gostaria de ter escrevido um outro livro de ficção. Estaria engatilhado, entendeu? Mas eu preciso de tempo de pesquisa, né? E num momento eu estou meio enrolado, porque assuntos de saúde e tal, eu estou meio que parado. Entendi. Mas, se Deus quiser, eu vou colocar em prática. É uma Agradecer questão de muito tempo. ter vindo aqui hoje. Vocês deixou a gente bastante tranquilo para falar o que a gente tem que falar. Muito bom. Verdade. Muito obrigado. Muito bom, obrigado a Como vocês. que a gente consegue adquirir a Herança de Samantha aí na esquina do Bom? Pelo meu WhatsApp também, né? Fala o seu WhatsApp. É 21 9984 35275. Perfeito. E a editora também. A Capitolina tem um site www.capitolina.com.br. Perfeito. Maravilhoso. A gente agradece a vinda de vocês aqui. Foi um papo maravilhoso. Perfeito. Muito obrigado pelos livros. E é isso aí. Agradecer também, além de vocês dois, né, pela presença, doarem esse tempo que poderiam estar lendo livros, não é verdade? O meu Renan aqui, o meu parceiro, né, nessa luta aí que a gente, nesses podcasts que a gente está apresentando recentemente. E também agradecer aos nossos espectadores, né, pela audiência, tá bom? Obrigado a todos. Valeu, Bom, obrigado. Muito obrigado a você que acompanhou o podcast da FPB TV até agora e até a próxima.